most, in some ways, successful example of how constructivist scholarship has probably dominated the study of that region. Amitabh Bhattacharya, Alice Barr, lots of people telling fundamentally constructivist stories about ASEAN. I think it's great, but I still think there are issues and problems that might be better understood if there were more critical and political distance from the subject under study. The English school, well, I like the English school, I would like the English school, that's where I kind of come from. And the English school, in a sense, does open up a lot of these questions. But of course it has enormous problems of its own. After all, the English school narrative of the expansion of Western international society is precisely an example of a Euro-Western-centric narrative. The rest of the world was not there. And we know, the great, even if we want to understand Western international relations, another of the things I didn't include on my list, one of the great things that's happened over the past 10, 15 years, this time in the area of the history of political thought, has been to understand much more how Western political thought is only understandable in the context of colonialism and the expansion of the Western world. So how do we get concepts of liberty, the state, civil society? Think of the frontispiece of Hobbes' De Civi. American barbarism counterposed with European order. The one only makes sense in the other. And there's a great wave of this writing which challenges this idea that there is this Western international society that goes out there, engages, eventually incorporates the world. So yes, European English school international society raises many questions. Does there have to be a common culture for there to be a common global international society? But it is itself challenged by the order. Now, Brazil, yes, maybe I overestimate it. I still think there's a problem in the sense that the very light sophistication of Itamaraty, the very way in which Brazilian foreign policy is presented, is rationalized, is discussed, the temptation to try to explain it within the terms of that rationalization, that presentation, it becomes very difficult. Not necessarily if you agree or you don't agree, but simply to escape from the shadow of those sets of ideas. I do think that there has been a lot of work, maybe more sort of student work than academic work, that has tended just to say, well, Brazilian foreign policy is what Itamaraty says it is. There's still that, in lots and lots of things you read, there is still that temptation. There is, of course, more critical type perspectives, but often those critical type perspectives don't always criticize. So you could be a critical theorist as a theorist, but for the reasons I said, end up being quite a nationalist when it comes to actually supporting or agreeing with the government. So I still think here, as in other countries, yes, there's heterogeneity, yes, there's debate, but the notion of how academics navigate in this world where there is a very powerful voice rationalizing, explaining what Brazilian foreign policy is, where there is a very powerful, as in lots of other countries, and not just China, but in lots of more open societies, there is also an enormous temptation to have the agenda set by whatever it is that the government thinks to be important. And that's as true in my country as it is here. The ESRC, the main funding body, it has a committee of stakeholders. They choose what the themes are. And the themes of research, we're going to have £5 million on, the new religious terrorism. And what do? You spend the next 5 years explaining why religious terrorism isn't religious, or why it's not new. And this is really a stupid way to organize politics. Maybe it's inevitable, but it's something that since we have to try to sort of fight against, and particularly when we're talking about the emerging world, having another 10 conferences
on the wonders of the emerging world and all the things that BRICS have achieved isn't really going to take the debate further forward. The need to try to find and isolate interesting questions, critical questions, to say, well, yeah, in terms of comparison, the BRICS have really done great things. They've forced these societies to think much more about each other. That's great. But in many ways, on many questions, it's a category that makes no sense. If I want to understand many things about, where capitalism is going, my category is really emerging market democracies. I want Turkey there, I want Indonesia there. China doesn't really make sense, Russia doesn't really make sense. So, yes, the agenda is there. That agenda can be very powerful, push people in new ways, but it can also be entrapping and constraining. Yeah, well. Não sei se eu falo em português ou falo em inglês. I don't know if I speak in English or... Total liberdade Do you have translation? Vou falar então em português. Não sei se você vai me entender. O primeiro ponto que gostaria de comentar é a observação do professor em relação à questão da tradição da narrativa pacífica da diplomacia brasileira. E eu fiquei, sinceramente, um pouco surpreso com o comentário, porque o professor é uma pessoa que conhece tanto o Brasil, que desconhecer a narrativa pacífica, a tradição pacífica, que vem do Barão do Rio Branco, isso me faz lembrar até quando eu era embaixador na Noruega, que entrei assim no Salão Nobel, e eles mostraram uma sala cheia de quadros lá, que eram as pessoas que haviam recebido o Prêmio Nobel da Paz. Aí eu comentei, falei, olha, está faltando um nome aqui. Falei, que nome está faltando? Eu falei, está faltando o Barão do Rio Branco. Eu falei, quem é essa pessoa? Se o Barão do Rio Branco não fosse o Barão do Rio Branco, nós não teríamos essa fronteira pacífica com 10 países, que teve um impacto extraordinário pela América do Sul até hoje, e tem um impacto hemisférico, porque ela foi negociada com base no direito internacional, não foi baseada na força. Isso aí é um legado extraordinário, inspirador. Todo brasileiro tem orgulho dessa página tão bonita da história do Brasil. E ela não foi só no passado, você vê recentemente em relação à Argentina, um trabalho extraordinário, depois quando a democracia é restaurada, e nós temos o Mercosul, e juntamente um processo de negociação nuclear, que podia ser um paradigma, podia se aplicar à Índia e ao Paquistão. É evidente que isso é um motivo de muito orgulho para os brasileiros. Eu poderia continuar aqui citando outros se eu tivesse tempo. Mas um outro ponto que eu gostaria de comentar é também essa questão entre o Itamaraty e a academia. A mensagem que eu recebi como diretor do Instituto IPE foi exatamente, olha, nós estamos sendo tão criticados pela academia, eu não sei o que está acontecendo, a academia está nos criticando, nos criticam. Então, eu acho que a sua percepção, ela realmente não tem nada a ver com a realidade que nós temos. Olha, diariamente a academia, os jornais, a mídia, criticam a política externa brasileira. Então, ela tem sido criticada injustamente, porque é uma instituição que tem feito um trabalho extraordinário no Brasil. Mas então eu concordo inteiramente com o professor Viola. A academia e Itamaraty, enfim, tem suas agendas independentes, e nós procuramos fornecer informação. Agora, tem um outro ponto que eu gostaria de assinalar, que é a questão da governança global, que o professor é um grande escritor, expositor, tem uma linha, como o professor Viola explicou, independente, uma linha corajosa, que deve ser muito estimulada. Ele é um dos grandes, eu acho que é um dos grandes, hoje, analistas de relações internacionais. Eu conheço há muitos anos e tenho grande admiração por ele. E, agora, eu acho que uma das questões que mereceria uma reflexão, e não só uma reflexão pela academia, mas eu acho que pelo próprio governo, enfim, todas as instituições, aqui eu vou falando não como diplomata, mas estou falando como cidadão brasileiro,
É a questão, essas são as grandes contradições que existem no ordenamento internacional. Quer dizer, de um lado, o Brasil é um país, né, que é uma democracia, né, é um país em que as suas instituições políticas refletem uma série de valores e princípios que são importantes, né, entre eles, por exemplo, né, um sistema, né, de independência dos poderes, checks and balances, né, um sistema que existe para evitar o abuso do poder, o abuso da autoridade, não é isso? Não, o sistema, né, exatamente, ele existe para evitar que haja abuso da autoridade. Foi assim que ele foi criado. Nasce desde a Magna Carta, né, e depois se aperfeiçoou até a Revolução Americana no taxation without representation. Então, dentro de um sistema como esse, como é que você explica? Né? É difícil de explicar. Quando eu trabalhava nas Nações Unidas, quando houve uma resolução do Conselho de Segurança, isso na Guerra do Iraque, determinou o fechamento de várias indústrias brasileiras de alta tecnologia, né, sem que esse processo tivesse passado pelo crivo, né, do governo, porque foi uma decisão mandatória, capítulo 7, né, da Carta das Nações Unidas, então a decisão mandatória, eles decidem lá, nós não participamos, mas temos que aplicar aqui no Brasil. Então isso é um absurdo do ponto de vista das nossas... enfim, isso é inexplicável. Né? Isso é inexplicável. Como é que uma decisão do Conselho de Segurança das Nações Unidas vai fazer isso? Capítulo 7, as decisões são obrigatórias e têm que ser tornadas válidas, têm que ser validadas internamente, e isso é feito. Né? Então, como é que, com base no princípio da democracia, desse princípio, né? E pior ainda, quando você tem decisões que têm aspectos legais, né? Aí você não tem também um outro princípio básico da revisão judicial, está ligado ao princípio da ampla defesa. Né? Você tem duas questões que são fundamentais na democracia, e quando você projeta essa democracia nas instituições internacionais, você vê que elas estão faltando lá. E num mundo cada vez mais interdependente, cada vez mais global, isso é muito preocupante. Não adianta nada nós termos a democracia interna se não temos a democracia lá fora.